Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo para discutir algumas questões relacionadas ao poder político de Estado e como essas questões assumem uma nova dimensão na era da governança digital. A governança digital é aquele processo de administração pública que utiliza a tecnologia da informação. E essa tecnologia da informação pode ser utilizada não só para organizar as informações próprias da administração pública, né? Como questões ligadas à transparência, inclusive, né? Como é que se gasta, como é que se emite, se gasta o dinheiro, né? Mas também pode ser usada para a comunicação com o povo. Essa é a grande novidade que a gente pode pensar e que traz talvez um impacto para a ciência e para a filosofia política, porque é uma alternativa, uma possibilidade que no passado não existia, né? Se a gente pensar no tempo das monarquias, nós tínhamos toda a sociedade complexa tem uma hierarquia do poder, certo? Você tem o topo da hierarquia, né? No caso ali o rei, a família real, a linha de sangue, né, do rei, uma camada intermediária da corte, dos ministros, né, que faz o meio de campo entre o rei e o povo, né? E você tem o povo que está na base da pirâmide do poder, da hierarquia do poder, certo? Então toda a sociedade tem essa hierarquia do poder. Antes da tecnologia da informação, essa hierarquia do poder era baseada em relações presenciais, né? Então, se a gente pensar dentro de um palácio, né, na época da monarquia, se estabelecia uma série de relações de poder, né, do rei ou rainha, a família real no topo, né, e várias camadas intermediárias, né, e o povo nas ruas, né, nas suas casas, nos campos, né, fora do palácio. Então, é um sistema que tem basicamente três componentes, tá? Aqueles que estão no topo da hierarquia, as camadas intermediárias e o povo que está na base. Pode-se estabelecer vários tipos de relação nesse tipo de sistema. Você pode ter uma camada intermediária que, de certa maneira, bloqueia ou filtra a interação entre o rei ou a rainha e o povo. Você pode também ter uma camada intermediária que possibilita uma comunicação efetiva entre o topo da hierarquia e a base, né? E pode haver também, né, uma estratégia do rei ou da rainha, de quem está no topo da hierarquia, de tentar se comunicar diretamente com o povo, né? E aí isso coloca em xeque o papel dessa camada intermediária. Então esse tipo de questão esse tipo de situação é clássica, né, e continua existindo na sociedade atual. A grande diferença é que enquanto essas interações, intrigas palacianas eram presenciais, né, até um certo momento, hoje em dia essas relações são mediadas pela comunicação, pela internet, né, e pelos sistemas informacionais que passam também a ser meios, né, de interação social, certo? Então eu vou tentar colocar duas situações clássicas e uma situação nova que atualmente se apresenta para, de certa maneira, tentar resolver melhor essa relação entre o topo e a base da hierarquia, tá? Porque essa relação entre o topo e a base é fundamental para que haja democracia, ou seja, para que, né, as decisões tomadas no topo da hierarquia reflitam os interesses da base, né? Porque eu acho que atualmente pouca gente teria a motivação para lutar pelo fim da pirâmide, pelo fim da hierarquia, né? É algo realmente implausível, porque não existe um exemplo de uma sociedade que não tenha uma hierarquia do poder. Então,
vamos tomar como dado que vai existir sempre alguma hierarquia, né? Uma base, uma camada intermediária e o topo da pirâmide do poder. A questão toda é, né, como que esses três componentes se relacionam. Então vamos pensar numa situação primeiro, né, em que quem está no topo da hierarquia procura se comunicar diretamente com a base, né, passando por cima das camadas intermediárias. Bem, primeiro a gente tem que perguntar por que existe camada intermediária, né? Por uma questão, pelo menos no período pré-digital, né? Por uma questão de logística, né? Porque se tratando apenas de relações presenciais, né? Ou por meio, né, de textos ou outros tipos de forma de comunicação em que a comunicação é limitada entre como no esquema aí da teoria da comunicação, né, da teoria da informação, um emissor, um receptor, né? E no caso dos meios de comunicação de massa, nós temos um grande número de pessoas que só estão na função de receptores, né? Aqueles que formulam, né, as ideias e que produzem os textos, né? São um grupo limitado de pessoas, né? Então, nesse tipo de interação, há uma questão de logística, né? As camadas intermediárias, elas surgem, né, para fazer o que a gente poderia chamar uma correia de transmissão, né, entre o topo e a base. Porque não existia uma forma assim direta de comunicação entre o topo e a base. O processo de administração pública, de organização da vida social, continua, né, passando por várias camadas. E essas camadas podem ser opacas no sentido de elas terem interesses próprios que podem, inclusive, tirar poder de quem está no topo, né? Então, contra esse tipo de situação, a gente vê que regimes ditos totalitários, né, nesses regimes, quem está no topo procura falar diretamente para o povo, passando por cima da camada intermediária. Agora, essa camada intermediária, ela fornece uma certa racionalidade para o sistema, ela amortiza certas situações, ela evita, digamos assim, convulsões sociais mais intensas, né? Mas alguns governantes, tanto de direita quanto de esquerda, né, procuraram essa estratégia de falar diretamente para o povo. Então a gente vê lá o Hitler, Mussolini, né, ou Mao Tse Tung, Fidel Castro do lado da esquerda, eles procurando essa comunicação direta com o povo. Isso assusta, porque o povo pode ser manipulado ou açoitado ou incentivado por quem está no topo da hierarquia para infringir as regras do jogo, as leis, né, existentes, fazer revoluções no sentido, né, de rupturas, às vezes violentas, né, sem a mediação, né, das instituições, né, do arcabouço jurídico, legal e todo o sistema jurídico e legislativo que faz esse meio de campo para que essa relação entre, né, o topo e a base fosse mais suave, fosse mais moderada, né? Então, sempre que a gente tem um líder que está no topo da hierarquia e que vai diretamente falar com o povo e mobilizar o povo, existe esse risco de se passar por cima de todas as instituições que são geridas por essas camadas intermediárias. Certo? Quando a gente fala da institucionalidade, nós estamos falando de camadas intermediárias, sistemas de amortecimento, né, para evitar essas convulsões, essas situações de maior intensidade de conflito e muitas vezes de violência, né? Então, a primeira situação é essa, quando se tenta passar por cima das camadas intermediárias, né? Isso a gente vê que o resultado não é muito consistente, não é muito sustentável, né? Porque são essas camadas intermediárias que fornecem uma racionalidade e uma sustentabilidade do sistema no sentido dele se preservar ao longo do tempo.
de não depender de determinados indivíduos, né? Porque, né, esse indivíduo vai ter, né, um declínio cognitivo, né, pelo próprio avanço da idade, como no caso do Fidel Castro, né? Certo? Então o sistema não pode depender de indivíduos, né? Tem que ter instituições que mantenham, né, as relações e direcionem o sistema por um determinado sentido que seja de interesse, né, do povo, da base, né? Se for uma democracia, claro. Mas essas tentativas de você ter essa ligação direta entre o topo e a base é uma característica de regimes pouco democráticos, né? Não precisaria nem dizer isso, porque os exemplos que eu dei são de regimes que não são democráticos, né? Bem, a segunda situação que eu vou mencionar por conta de uma série coreana que eu estou assistindo, que chama Love in the Moonlight, e que aparece essa situação de uma forma muito evidente. É a situação que entre o rei e o povo tem uma camada intermediária que impede, que manipula o rei, né? Impede que haja uma comunicação entre o rei e o povo, né? Nesse seriado é interessante porque é o príncipe herdeiro que vai procurar fazer esse contato com o povo, né? Para democratizar, né? Porque o que estava havendo é que essa camada intermediária manipulava o sistema, né? Para ter benefícios próprios. Eles estavam enriquecendo, estavam, né, fazendo uma série de tramóias em benefício próprio, né? E o rei ficou um refém dessa camada intermediária. Quer dizer, a gente pode tomar como garantido assim que todo mundo vai, numa monarquia, todo mundo obedece ao rei, mas não é assim, né? A gente vê pelas próprias obras do Shakespeare. O rei tem que ter um poder através de pessoas leais, e essa lealdade não é uma questão só moral, é uma questão de forças, né, de poder, laços do poder. Precisa ter ao seu redor no palácio, né, pessoas que realmente cumpram as suas ordens, né? Porque se você tiver uma corte com um grupo de ministros, uma camada intermediária que engana o rei, ele fica praticamente refém dessa camada intermediária. Ele não tem o poder, ele por si só, ele não tem o poder, né? O poder não é algo que se tem ou que não tem. O poder é algo que se conquista a cada segundo, a cada minuto, né? Então, para o rei realmente ser o supremo na hierarquia, né? Concentrar em si a palavra final de decisão, né? Ele precisa ter pessoas leais ali dentro do palácio, presencialmente, para controlar todo o sistema, porque é tudo presencial. Aí que é o X da questão, tudo presencial ali dentro do palácio, né? Então, é uma situação em que o estabelecimento de uma democracia entendida no sentido de Confúcio, né, de você ter uma elite que trabalha pelos interesses do povo, trabalha para o povo, né? Não necessariamente seria um governo do povo, no sentido do povo estar tomando as decisões coletivamente, né? Isso realmente é muito difícil numa sociedade grande, né, numerosa, de uma população numerosa. Mas eu estou falando aqui de uma democracia no sentido de ser um governo para o povo, né? Que é o sentido de Confúcio, né? Democracia é entendida, né, bem definida aqui como um governo para o povo, em que o Estado trabalha para o bem-estar social, certo? Então, para que isso realmente acontecesse, né, seria necessário que o rei ou a rainha tivesse pessoas que estivessem fazendo uma correta mediação, né, entre o palácio, né, e o povo. Mas isso nem sempre ocorre, né? Talvez seja até a exceção, né? Então eu vou chegar aqui na questão da governança digital, que é a terceira possibilidade, né,
primeira possibilidade que eu falei, contato direto entre o topo e a base. Segunda situação seria uma camada intermediária que acaba se sobrepondo ao topo, né, ao rei ou à rainha, e o rei e a rainha ficam sendo marionetes dessa camada intermediária, né? Não existe uma comunicação efetiva do topo com a base. E a terceira situação que eu vou tratar agora é da possibilidade da interação social não presencial de todos com todos por meio da tecnologia da informação, que é algo que ainda não está efetivado, tá? Todo mundo sabe que a tecnologia da informação está sendo utilizada por grupos poderosos para manipular as pessoas, né? Para determinados grupos acumularem riquezas, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Mas a proposta que eu tenho desenvolvido, né, seria de se utilizar a tecnologia da informação para a democracia, entendida no sentido de Confúcio, ou seja, estabelecendo por meios não presenciais, na governança digital, um modo de interação dinâmica e contínua entre o povo e os governantes, né, aqueles que estão no topo da hierarquia, que no caso da República Democrática seria o executivo, né, de modo que obedecendo às leis estabelecidas no legislativo, né, e obedecendo, né, os critérios do judiciário, né, de cumprimento, interpretação das leis e cumprimento das leis conforme o julgamento do judiciário, claro. Então sem passar por cima dos outros poderes, né, o executivo ter um meio dinâmico de comunicação com o povo que lhe possibilite tomar iniciativas e saber o que o povo precisa, o que o povo quer. É algo muito básico, mas que numa sociedade complexa é difícil, né? E é praticamente impossível em termos presenciais, né? Agora, a solução clássica, que é uma série de instituições, de camadas intermediárias entre o topo e a base, né, muitas vezes dificulta essa comunicação entre o topo e a base, né? Então, com a tecnologia da informação, pode-se ter uma comunicação dinâmica, contínua entre o povo como um todo e quem está na posição de governo, de administração pública. E isso abre novas possibilidades para a democracia, certo? Então é essa alternativa que eu estou procurando pensar. Precisaria haver um mecanismo, tá? Que pode estar baseado naquilo que já existe no momento, né? Nós já temos aplicativos de smartphone que possibilita, por exemplo, a gente operar uma conta bancária, né? Nós já temos mecanismos de transparência que possibilitam que o povo saiba como o governo gasta o dinheiro que ele emite, né? Quanto que emite e que corresponde a quanto gasta, né? Temos uma série de possibilidades na internet, né, de democratização da informação, né, que possibilitam, se for de uma forma adequada, é claro, né, estabelecer um canal de comunicação entre o povo e os governantes por meio da internet, dentro de um sistema de governança digital, né? E aí sim seria a forma da gente evitar todos os problemas ligados à corrupção, né? A manipulação da vontade popular, a enganação, né? Por exemplo, casos aí de reforma da Previdência no Brasil, reforma trabalhista, né, que se anuncia uma coisa, mas de fato é outra, né? O povo vai sentir as consequências disso depois, né? Diz que vai gerar emprego e depois reduz o emprego, né? Coisas desse tipo. Então, a tecnologia da informação possibilita, né, aí precisa desenvolver determinados sistemas de informação, tá? Que haja uma maior comunicação entre o povo e os governantes, segundo certos princípios a serem melhor formulados,
que é o que eu chamo de bioética da governança, né? O que o povo espera dos governantes. Né? Então nós vamos cobrar os governantes conforme esses princípios que forem acordados. Tá? A gente tem que entrar de acordo. Quais são os princípios que devem ser seguidos pelos governantes, né? Para preservar a vida do povo, para melhorar a vida do povo, né? Então, por exemplo, fome zero pode ser um princípio da bioética da governança. Desmatamento zero pode ser um outro princípio, né? Porque a questão do ecossistema impacta diretamente na vida das pessoas, né? Como abordar esse tipo de questão, né? Por exemplo, a questão: descriminaliza as drogas ou não? Faz guerra às drogas pela violência ou não, né? Ou mesmo questões mais polêmicas, como, né, o direito ao aborto. Vai ser, se tiver o direito ao aborto, até quantas semanas de vida do embrião, né? Isso aí já torna complexa a discussão, né? Porque uma coisa é você falar de um aborto de um embrião que ainda nem tem sistema nervoso, né? Outra coisa é você falar do aborto de um bebê que já está formado, né? Eu acho que a maioria das pessoas é contra, né? Seria um absurdo, matar, assassinar um ser humano, né? Mas antes que esse ser humano seja um ser humano, enquanto ele é apenas um grupo de células, né, sem forma definida, aí já é discutível. E como é que nós vamos discutir isso? Não é em debate presidencial, né? Um candidato querendo prejudicar o outro, né? É a questão da descriminalização das drogas também, né? A gente sabe que, né, tem um grande problema de vício em drogas, pessoas, né, que perdem a sua saúde por ficarem viciadas, né? Então todo mundo quer nisso aí é evitar que aconteça esse tipo de coisa, né? Atualmente as drogas são proibidas e estão sendo consumidas. Será que descriminalizando não se conseguiria reduzir e controlar mais o consumo? Que seria isso, né? Mas isso tem que ser discutido. Não é simplesmente descriminalizar, certo? E como fazer esse tipo de discussão? Não dá para ficar fazendo plebiscito, né, pulso a cada momento, né? Precisa ter um sistema que isso aí, não só essas discussões, mas discussões assim até no plano municipal, né? Vai fazer uma ponte ou não vai, um viaduto ou não vai, né? Vai cuidar de uma praça ou não vai? Vai plantar árvore ou não vai? Coisas assim, né? Tudo isso precisa ter um meio para essa discussão ser contínua, não ser algo periódico, faz um plebiscito sobre o porte de arma, né? Tem que ser, a sociedade, para ser democrática, ela precisa ter um meio em que as demandas do povo sejam diariamente ou semanalmente formuladas e categorizadas, né? E, né, a atuação dos governantes também seja avaliada continuamente, porque se você avaliar só de 4 em 4 anos, né, é um tempo muito grande, né? Se você tem um governante que é eleito, ele faz bobagem no primeiro ano do mandato, já se poderia haver algum tipo de sanção, de correção, por meio da bioética da governança, porque se ele violar certos princípios, né? Se ele for conivente, por exemplo, com matança de povos indígenas, com mineração ilegal, né, etc., ele já poderia ser penalizado no primeiro ano, não precisaria fazer processo de impeachment, coisas complicadas, né? Já poderia ver se está prevendo algum tipo, né, de monitoramento dinâmico bem mais rápido, né? Se não providenciar vacina para uma pandemia, por exemplo, né, esse fórum popular, né, esse mecanismo aí já, né, em uma semana já haveria uma manifestação popular e uma correção da má conduta do governante, né, por meio dessas interações digitais, né, não presencialmente, não tem como, né? Certo? Então eu queria compartilhar essas reflexões com vocês, né, porque são muito importantes para o nosso país e para o mundo, né, na atualidade,
Amanhã, domingo, nós vamos ter aqui, né, a eleição final, o segundo turno, né, da eleição presidencial, e a gente espera, né, que a sociedade tome maior consciência dessas questões e atue para que mesmo quem quer que seja o eleito, tá, que a sociedade tenha essa consciência e essa atuação, essa conduta, né, de estar construindo esse meio de interação entre o povo e os governantes, para evitar os males que a gente já sabe, né? A própria corrupção poderia ser evitada, né, existindo esse meio de comunicação que o povo monitorasse, fiscalizasse a ação dos governantes de modo dinâmico, contínuo, e os governantes soubessem quais são as demandas do povo. Poderia acabar com o orçamento secreto, acabar com tomar lá da casa, essas coisas todas, porque a demanda por verba seria registrada nesse fórum público, né? E os financiamentos, investimentos do Estado, né, devem estar de acordo com as demandas do povo, né? Não é por interesses particulares, porque o prefeito tal é amigo do deputado tal, esse deputado tal é amigo de um ministro, aí vai liberar a verba para aquele prefeito, mas não libera para os outros. Isso está certo? Não, tem que ser, né, um processo em que haja participação da sociedade para definir as prioridades, de acordo com os interesses do povo. Democracia é isso, né? E como fazer isso? Só pela tecnologia da informação, não tem outro jeito. Não pode ser por camadas intermediárias que atuem em interesse próprio, porque esses intermediários que vão do plano municipal, vão lá falar, pedir verba para ministro e fazer lobby no Congresso, né? Isso tudo aí, eles estão agindo em interesse próprio, gente. Eles não estão agindo em interesse do povo de fato, né? E está cheio de muita corrupção em todos esses processos, né? São camadas intermediárias que se beneficiam e o povo que está lá na base acaba sendo prejudicado, né? A vida do povo só está piorando e essas pessoas estão ficando ricas, né? Então tem que ter uma forma de disciplinar essas camadas intermediárias, né? Se determinadas situações, eliminá-las mesmo, eliminar as disfunções que acontecem. Não é função de político carregar dinheiro, certo? Seja carregar dinheiro na cueca ou no pneu do carro, isso aí está tudo errado, né? Todo mundo sabe disso e a gente tem que acabar com isso. Então, a forma é por meios da tecnologia da informação. O próprio dinheiro já é digital, né? E havendo um fórum popular, essas transações podem ser todas registradas ali, não tem mais nada secreto, é tudo transparente. E, né, a alocação dos investimentos ser de acordo com as demandas do povo registradas no fórum, não por fulano ser amigo de cicrano, né, por lobbies e máfias, né? Nós estamos dominados por máfias que invadem as instituições, né? No período eleitoral eles mandam uma listinha, né, em quem que as pessoas têm que votar para continuar recebendo algum tipo de mamata de privilégio. Então tem que acabar com isso, gente, né? E a forma de acabar com isso é a tecnologia da informação. Como é que as empresas conseguem evitar esse tipo de problema atualmente? Usando a tecnologia da informação, né? Então os governos, né, o Estado, no plano municipal, estadual, federal, também pode acabar com a corrupção e ter uma melhor comunicação com o povo, né, por meio da tecnologia da informação. Bem, gente, eu já estou me repetindo aqui. Então, um abraço para todos e amanhã teremos a eleição, o segundo turno da eleição presidencial. É importante, sim, né, votar em quem está mais afinado com os ideais da democracia, para a gente ter maiores condições de construir aquilo que eu estou propondo aqui, caso alguém concorde, certo? Um abraço para todos.